Bem-vindos ao Diário da Phoebe. Oi, gente! Então, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu não tava perguntando se eu ia tentar de novo, como é que iria ser, se eu tentaria Phoebe, o que eu faria, ou se eu iria desistir, né, da maternidade. E esse vídeo aqui é a resposta, né? Sim, nós optamos pela FIV, né? Que é a fertilização in vitro. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque é assim que a gente decidiu que a gente entraria no processo para fazer a FIV. Vieram muitas perguntas, muitas dúvidas, muita coisa, né, sobre isso. Então eu comecei a pesquisar e tal, não sei o que. Então eu resolvi fazer essa série de vídeos contando um pouquinho como foi a nossa experiência durante todo o processo, do início até o nosso tão sonhado positivo. A gente mora em Nova York, nos Estados Unidos, e a gente resolveu fazer todo o processo aqui mesmo. A gente pensou em ir pro Brasil, ficar lá um tempo, né, porque precisa de um tempo para fazer tudo, mas decidimos fazer aqui mesmo, mas também deixando bem claro que essa é a minha experiência, né? Uma experiência em outro país, e cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem o seu histórico e tudo, então sempre procure tirar as dúvidas com o seu médico, mas eu vou tentar mostrar aqui como foi o nosso processo, né? De tudo. E assim, vou começar falando um pouquinho sobre a gente, né? O nosso perfil, né? De pacientes. Eu e meu marido, a gente tem 39 anos, estamos há 21 anos juntos. Muito tempo da minha gente, a gente tá junto desde a adolescência, então assim, uma vida praticamente. Mas apesar de tanto tempo juntos, a gente nunca tentou engravidar nesse período todo. A primeira vez que a gente tentou de verdade foi em outubro do ano passado. A gente tá agora em maio. Quando foi em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, eu descobri que tava grávida. E a gente ficou muito feliz, mas algumas semanas depois eu tive um aborto retido e, consequentemente, o meu corpo expeliu naturalmente. E foi muito triste, muito, assim, foi horrível, o pior dia da minha vida. Mas eu falei sobre isso em outro vídeo também, vou deixar aqui se vocês quiserem ver. Eu conto mais sobre isso, como foi tudo. E aí depois disso eu voltei na minha ginecologista para conversar com ela, né, para contar para ela o que tinha acontecido. E conversando com ela, o David foi comigo nesse dia e ela falou que ficou muito feliz, que tipo, a gente, apesar de eu ter uma reserva ovariana baixa, né, por conta da minha idade e tal, então, mas ela ficou feliz que existiu a fertilidade, que a gente conseguiu engravidar naturalmente, mas que ela aconselhava, recomendava a gente tentar agora fazer uma FIV, justamente por causa disso, por conta da idade, mais a reserva ovariana. E se eu ficasse tentando naturalmente, eu poderia estar meio que seria mês a mês, né? E eu poderia estar perdendo tempo. Mais um ano significa menos óvulos, menos tudo, então, e mais dificuldade para engravidar. Aí foi aí que ela indicou um médico de fertilidade. O nome dele é Thomas Singer. Ele atende no Northwell Fertility of New York City. E ele foi super bem recomendado por ela. Eles já trabalhavam juntos, né? Ela sempre indica ele para as pacientes dela. Então hoje foi a nossa primeira consulta. Então hoje é o dia 1 de tudo. Hoje é o dia 1 e a gente acabou de sair aqui do consultório do médico. Tirei assim todos os sangues possíveis. Os 10 litros de sangue, não desmaiei. Muito importante. Mas foi primeira. Foi. A moça, ela até falou assim: você quer tirar uma foto? Porque eu fiquei tão chocada. Ela fez: tire uma foto, não sei o que. Aí eu fui e tirei foto. 8. Dave tirou só 5. Eu achei um absurdo. A gente saiu aqui com
papéis aqui, coisa pra marcar, né? Alguns exames pra marcar e tal. Aí eu falo com vocês quando eu chegar em casa direitinho, né? Pra explicar, porque agora eu preciso tomar um café, minha filha. Porque senão eu vou ter... Então é isso, tô animada. E tu também? Hoje é dia, vou fazer essa timeline aqui. Hoje é dia 19 de maio e hoje foi a nossa primeira consulta com ele. E a consulta foi assim, incrível. Primeiro que antes de ir a gente tem que responder um formulário gigante, tipo assim, são 17 páginas de tudo, explicando tudo também para esse primeiro contato e algumas coisas que podem acontecer depois. Eles pedem também para você enviar alguns exames que você pode ter feito que tem a ver, né, com isso de fertilidade. Eu tinha alguns, né, que Flávia, a minha médica, né, Flávia já tinha passado, e inclusive o antimuleriano, né, que é o que faz a contagem dos ovários. Então já mandei isso, mandei o Papa Nicolau também, que eu fiz logo depois que aconteceu o aborto. Mandei tudo, pedi lá o meu histórico para as meninas do consultório, do outro consultório, né? Também da obstetra, com a ultrassom que eu fiz no dia também, que eu descobri, né, que a gravidez não ia evoluir e tal. Então, para ele já ter um panorama todinho antes de conversar comigo, né? E hoje foi esse dia, tava super nervosa, quase não dormi direito, e a consulta foi bem cedinho. Então, tipo assim, eu fui sem nem tomar café da manhã, não consegui nem tomar café da manhã. E aí a gente foi lá, conversou com ele, foi muito legal, assim, ele deu uma aula, assim, pra gente. Ó, isso aqui é ele explicando tudo pra gente, tudo que acontece. Ele deu também todas as opções. No meu caso, a gente conversou muito, contei tudo pra ele, o que aconteceu. Ele pergunta sobre a saúde, né, da gente, da mulher, né? Ele fala muito individual, tipo, pergunta muito pra mim, pergunta muito pra Dave, depois pergunta o casal, né, junto, como que é a relação e tal, quanto tempo tá junto, várias coisinhas. Perguntou também quantos filhos a gente queria ter. E aí ele falou que a gente faria esse processo todo e congelaria a maior quantidade de óvulos possíveis, se eu quiser no futuro, né, daqui a 5 anos, sei lá, 45 anos, 50 anos, se eu quiser engravidar, os óvulos vão estar lá me esperando. Então, e daí ele vai conversando e vai explicando tudo como é. E ele falou isso também da idade, ele falou a mesma coisa que o Flávio falou, que ele mostrou aqui, tipo, alguns métodos que ele poderia indicar também, mas que o que ele mais indicava pra mim, pro meu caso, seria a FIV mesmo, porque tem a inseminação, né, artificial também, mas ele disse que tem aqui 10% de chance. As chances de sucesso fazendo a FIV seria 40%. Então, tipo assim, é muito mais do que os 10% da inseminação, né? Então, porque na inseminação ele estimula lá, né, os ovários, tudo, e ele coloca o óvulo lá dentro do negócio e coloca o espermatozoide para o espermatozoide tentar encontrar lá, para acontecer o encontro lá dentro do ovário e lá dentro do útero, né? E na FIV não, ele já faz isso antes, tiram os melhores óvulos e os melhores espermatozoides e eles fecundam, né? E aí eles ficam olhando e analisando como é que tá evoluindo, né? Se tá tudo certo. Então fica tudo que é congelado, né? Tudo que é guardado são os óvulos perfeitos, entendeu? Então, e aí depois disso é que ele implanta lá no útero. E as chances são muito maiores de dar tudo certo, né? E ele falou isso pra gente, a gente fez alguns exames hoje lá, e aí ele já começou, menina, foi papel, viu?
papel, muito exame. E aí, David já deixou marcado pra semana que vem pra fazer o espermograma, então eu tenho que ir lá. E pra mim, fiz uma ultrassom pra ele ver o útero e tal, como é que tava. Ele viu que tava tudo bem no útero, tudo saudável. Então ele achou ótimo isso. Porque se ele tivesse visto alguma coisa, eu teria que tratar isso antes de tudo. E aí ele passou essa bateria de exames pra ele ter, tipo assim, um panorama, né? Ele ver como tá tudo antes de começar, né? E se precisar fazer o tratamento de alguma coisa, como é que é. Ele passou um teste genético também pra ver. Então, assim, é bastante coisa, muita coisa mesmo. E aí, depois que a gente conversou, aí a gente já foi fazer alguns exames que poderiam ser feitos hoje. Os exames foram exame de sangue, eu e Dave, a gente fez exame de sangue completo, minha gente. Foi tipo assim, uns 10 litros de sangue. Ainda tô com o negócio aqui, ó, no meu braço, mas tipo assim, foram 8 tubinhos de sangue. Aí eu fiquei tão impressionada que a mulher fez assim, ela disse, tira uma foto pra você guardar, porque é muito mesmo, não sei o que. Aí eu tirei lá a foto. David tirou 5 tubinhos e de sangue também. David já deixou agendado o espermograma que ele vai fazer semana que vem. Tem um exame que eu só posso fazer quando vier meu próximo ciclo. Então eu tenho que ligar pra eles no primeiro dia da minha menstruação. E aí eles vão marcar 2 a 3 dias depois pra eu fazer esse exame, porque eles querem observar outras coisas, outros aspectos do meu útero, de tudo, como tá funcionando quando eu tiver no período, né, na menstruação. Então eles conseguem ver outras coisas, né? É isso, aí já deixou tudo aqui, ó. Eles me deram um papelzinho também de outro exame que não vai fazer lá. E aí é isso, gente. Hoje foi o início de tudo, a gente tá super animado. Fiquei bem ansiosa hoje também, mas assim, deu tudo certo. A conversa, o médico foi incrível. Ele deu uma aula assim pra gente, explicou tudo direitinho. E eu gosto muito disso, de médico que explica tudo. Eu não gosto de médico que muito rápido, não. Eu gosto dos que explicam tudo bem direitinho. E um médico desse, ele tem que explicar, né, minha gente? Porque o negócio tem muitas coisinhas, né? Então é bom a gente saber de tudo, perguntar muito. A nossa consulta demorou mais de 1 hora, assim. Foi todo mundo do consultório também super legal, super pra cima, sabe? Assim, então deixa um ambiente, né, mais assim, me senti muito bem lá. É isso, gente. Então eu queria dizer que eu tô muito animada do que vem pela frente. Tem alguns desafios, né, que é isso da idade, essa reserva ovariana. Mas vamos ver como é que vai ser essa primeira fase, né, que é fazer todos esses exames que ele pediu, para daí ele olhar tudo e ver qual o caminho que a gente vai seguir, né, como que vai ser os próximos passos. E aí eu vou contando aqui pra vocês como é que tá sendo. Mas até o momento a gente tá assim muito animado. Então assim, continue acompanhando. Se vocês conhecem alguém que tá pesquisando sobre isso, que quer saber mais sobre isso, envie esse vídeo pra essa pessoa. Me contem aí se vocês já passaram por isso, se vocês estão aqui nessa jornada também, se vocês estão começando, em que etapa vocês estão desse processo todo, né? E é isso, vamos junto, gente, vamos junto nessa jornada até o nosso positivo. Começou. É isso, não vejo a hora. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Bem-vindos ao... Como é? Diário da Five, tá? Vai. Bem-vindos ao... Eita, peraí. Esqueci, vai. Bem-vindos ao Diário da Five, tá? 1, 2, 3 e já.